E aí, querido ouvinte, tudo bom? Seja bem-vindo ao podcast Suburbana. Esse vai ser um daqueles episódios que eu abro meu coração pra poder falar um monte de coisa e tal. E eu espero que faça sentido, porque, enfim. Né? Se não fizer, tá tudo bem também. Você não é obrigado a entender tudo. Há uns meses atrás, eu percebi que o meu coração é lotado de indiferença. Às vezes, algumas palavras eu gosto de encontrar o significado, só que a indiferença é fácil de entender, né? É alguém que simplesmente já não se importa com as coisas. E eu sei que algumas pessoas usam isso como sintoma de depressão, e de fato é, mas eu não vou dizer que eu tô depressiva porque eu não tenho um diagnóstico feito por um profissional da área para poder dizer isso. Então eu não acho que seja depressão, eu só acho que seja indiferença. E por que isso é preocupante? Bom, porque se eu vivo de uma maneira indiferente, significa que eu não estou vivendo na direção que eu deveria. A indiferença ela me deixou apática com relação a muita coisa. Com relação ao mundo, principalmente, com relação às relações interpessoais, com relação a mim mesma e, o que mais me preocupa, com relação a Deus. O que não deveria ser, porque se eu disse que Jesus é o meu único e suficiente Salvador e que eu ia entregar minha vida para Ele, então eu não tenho como me tornar apática para Ele, porque minha vida é para Ele, entendeu? Então, eu chego num impasse onde eu percebo que estou sendo apática para aquele a quem eu digo que eu amo acima de todas as coisas, sabe? E se eu tô sendo apática para ele, então a minha vida ela já não tem muito mais sentido. Porque, né? Você tá sendo indiferente, eu tô sendo indiferente. Sei que parece um pouco extremo aqui o que eu tô desenhando até agora, mas é porque eu percebi isso com uma noção de urgência, sabe? Isso é urgente porque se você vive para Jesus, não há espaço para apatia. Se você vive para Jesus, não tem como você viver de maneira indiferente. Não tem como você ignorar o próximo, não tem como você ignorar a si mesmo, não tem como você ignorar a natureza daquele que te salvou, te resgatou das trevas para o reino da poderosa luz. Mas aqui estou, reconhecendo meu erro, reconhecendo a minha vulnerabilidade, aqui expondo meu coração para sabe-se lá quem vai ouvir esse negócio, para dizer que sim, é possível você acreditar em Jesus e se tornar apática. E eu percebi isso eu notei isso quando eu estava num dia bem aleatório e eu tenho uma rotina minha rotina ela é um pouco flexibilizada, ainda bem, porque se fosse uma rotina muito preto no branco eu ia ficar um pouco, né, nervosa. Eu gosto de imprevistos. Eu gosto de rotina, mas também gosto de imprevistos. E eu tava nessa semana, assim, normal, entendeu? Onde eu acordei e às vezes eu coloco a Bíblia em áudio, assim, pra poder ouvir enquanto eu vou fazendo alguma coisa. Geralmente eu faço isso quando eu levanto atrasada, eu não tenho tempo de ler. Eu só boto ela pra tocar e vou me arrumando. E ele tava lendo os evangelhos sobre a passagem da crucificação. Ele estava lendo lá sobre a crucificação e tal, enquanto eu estava olhando o meu armário, pensando em qual calça combinava com o meu tênis para ver qual roupa eu ia usar no dia. E aí eu terminei de me arrumar e tal, e aí depois quando eu saí, no meio do dia eu percebi... Não foi no meio do dia, perdão. Depois que ele terminou de ler tudo que ele acabou de narrar, a crucificação de Jesus, com uma riqueza de detalhes. E aí eu não sei se você, como eu, como algumas passagens você já ouve tantas vezes que você já meio que decora, sabe? Então você já meio que, não tem nada de novo nisso, já sei disso, já li isso e tudo mais. Ele vai ressuscitar e vai ficar tudo bem, e é isso aí. E aí depois quando ele terminou de ler, aí eu parei pra pensar, cara, ele acabou de descrever com detalhes a morte daquele quem eu digo que amo. E eu tô aqui escolhendo a roupa para usar no espelho. Tem alguma coisa que não tá encaixando aqui dentro do meu coração, sabe? Porque se eu falo que eu amo, se eu falo que eu entrego a minha vida, se eu falo que ele é meu amado, que eu quero ver a face dele, que eu quero cheirar ele, que eu quero não sei o quê, então como é que eu escuto um relato desse e fico tipo, beleza, normal. Eu fiquei um pouco indignada, assim, e alarmada, porque eu não deveria ser tão indiferente assim. Certo? Certo.
Eu acho que sim, eu espero que sim. De meio desses questionamentos, obviamente, eu conversei com algumas pessoas a respeito do assunto para poder tentar rever o que há de errado no meu coração. Porque, como vocês sabem, o coração é enganoso, então você não pode simplesmente achar que tá tudo bem. Ah, porque eu senti isso. Não, você pode estar sentindo errado. Mas por outras vezes você tem que ser sincero com relação àquilo que você está sentindo. Se você está sentindo ou não está sentindo alguma coisa, preste bastante atenção, porque isso pode ser um sintoma de alguma outra coisa, sabe? Eu já apresentei o problema e eu não vou ter uma solução para você, eu sinto muito. Então, se você se identificou, uma das poucas coisas que eu posso te dizer é se arrependa, porque é nesse processo que eu tô no momento, de arrependimento. E o arrependimento não é só você ir lá, Jesus, me perdoa e tal, eu me arrependo disso. O arrependimento, eu descobri isso depois de muitos anos. Uma prática, na verdade, uma prática ao longo de muitos anos, que no arrependimento exige uma mudança. Então, não basta você falar, eu me arrependo. Você precisa mudar a sua conduta, mudar a sua característica, mudar a sua atitude. Então, não basta você só se arrepender, você precisa mudar tá fugindo a palavra aqui no momento. Quando uma pessoa faz a mesma coisa várias vezes, a sua rotina, você precisa mudar a sua rotina, mudar a sua conduta, entendeu? Mudar o seu comportamento e deixar Jesus te tratar no meio disso, porque esse é o arrependimento, ok? Porque não basta você se arrepender e continuar fazendo a mesma coisa. Você precisa mudar o seu caráter. Não mudar o seu caráter é um pouco exagerado, mas assim, você precisa entender que a vontade do Espírito deve prevalecer sobre a sua vontade, entendeu? E isso exige uma mudança. Isso exige você matar o seu espírito e matar a sua carne. Calma, mata a sua carne, que deixa viver o teu espírito. Mata a carne, o espírito não. E essa é uma conduta assim que eu tô trabalhando já faz um tempo, na questão de prestar mais atenção naquilo que o espírito quer fazer e negar aquilo que o meu corpo quer fazer, negar aquilo que a minha vontade quer fazer. A gente se engana muito nisso, sabe? Porque, como eu já falei, o coração é enganoso. Então, a gente acha que tá tudo bem, porque Jesus está me conduzindo a fazer isso. Na verdade, o seu coração está sendo enganoso. Você precisa prestar atenção. Você precisa ter muito zelo. Precisa ter muita vigilância. O movimento puritano fala bastante sobre isso. Que hoje o puritanismo ele virou quase que um xingamento. Mas o movimento puritano trouxe algumas coisas positivas para a história da igreja, ok? Uma das coisas que eles falam é a respeito da vigilância. Você deve constantemente vigiar em que direção está a sua fé, em que direção está a sua disciplina, e como está a sua conduta diante de Deus e diante da sua comunidade. Porque às vezes a gente entra muito fácil na rotina. A gente entra muito fácil no automático. Eu tava no automático, arrumando a minha roupa e ouvindo a Bíblia. Eu tava super no automático, entendeu? E eu percebi que eu tinha alguma coisa ali errada, porque há um tempo atrás, quando eu ouvia esse tipo de passagem, eu ficava super impactada. Eu chorava, eu ficava, meu Deus, me perdoa, você é maravilhoso, eu te amo, como é que você fez isso por mim, não sei o quê. Aí, naquele dia, eu não tava. E eu percebi que tava diferente porque a cruz já não me impactava da mesma maneira que antes. E eu falei, bom, entrei no automático, não estou sendo vigilante o suficiente, não estou queimando o suficiente. Queimando não é um dos meus termos favoritos, o queimar, o fritar, o chapar, são termos que às vezes, sei lá, parecem um eufemismo, às vezes, pra mim. Se você quer usar esse termo, tá tudo bem. Não é um dos meus favoritos, embora eu mesma use às vezes, mas enfim, sei lá, não gosto tanto desse termo, embora ele também possa ser utilizado, mas enfim, por esse termo, por não outro termo, o importante é que onde está a intenção do seu coração? Ele é de fato a coisa que você mais ama com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com todo o seu ser, com todo o seu coração? Ele é mesmo? Ou você só entrou no automático e repete as músicas porque elas são fáceis de serem cantadas? É uma coisa a se pensar. E no meio desse processo de reconhecer, de me arrepender e de tudo mais, eu aprendi que se você tem um problema pessoal e o ideal é você orar para isso sobre outras pessoas. Fica aqui a dica também para você. Se você ora muito a respeito de uma única coisa, começa a interceder sobre outras pessoas. Começa a interceder
para outras pessoas que passam pelo mesmo problema que você. Eu lembro muito de uma amiga que ela tava com o pé machucado, e ela tava com o pé muito machucado, até ela teve um acidente de moto, ela tava, tipo, bem feia, assim, sabe? E a gente tava num culto e tudo mais e tal, e Deus mandou ela orar por uma pessoa, por cura. E aí ela questionou assim, poxa, mas eu tô com o pé todo ferrado aqui, eu vou orar pra outra pessoa curar, ela que tem que vir aqui orar por mim. Esse é um argumento bem arrogante, diga-se de passagem. Mas ele nos chamou para servir, não para ser servido, sabe? E aí ela foi lá e orou, e a pessoa foi curada, não por ela, mas pelo Espírito. E aí ela entendeu que ela não precisa estar, tipo, curada para poder servir, entendeu? Você não precisa estar com o seu problema resolvido para poder interceder pela outra pessoa. Vai do jeito que você está mesmo. Você está com uma dificuldade em alguma área da sua vida e não está conseguindo resolver, e você já orou sobre isso, não peça a oração, entendeu? Ore por outras pessoas. Se disponha, sirva, entendeu? Se dobre, seja submisso à sua comunidade de fé, porque aí a transformação acontece. Uma das coisas que eu aprendi nesse processo, orar por outras pessoas que também estão indiferentes à cruz. E uma coisa que eu percebi que quanto mais eu oro por isso, mais ele me mostra que existem muitas pessoas assim. E o meu coração dói demais, porque eu sinto dor quando eu olho para a cruz e não sinto nada. Bom, eu sinto então, né? Sinto dor no caso, mas eu não sinto já aquela coisa que eu sentia antes, eu já não sinto. Eu já não consigo, eu já não sou tão impactada assim pela cruz quando eu era antes. E aí eu comecei a orar por outras pessoas que também já não olham para a cruz da mesma maneira que olhavam antes. E aí Jesus foi me mostrando que eu não sou a única pessoa a ter essa indiferença no coração. Eu não sou a única pessoa a ser indiferente para a cruz. O que me deixa muito triste, porque são pessoas que estão na igreja, são pessoas que frequentam a igreja, pessoas que possuem cargos. Eu possuo cargos, sabe? Eu respondo a pessoas, existem pessoas que respondem a mim, e eu não deveria estar com esse coração tão apático, certo? E aí eu fui orando e Jesus foi me mostrando outras pessoas que passavam por isso, e eu comecei a sentir muita dor, porque ele é o cabeça e nós somos o corpo. E querendo ou não, o que ele está mostrando para mim nesse momento existe uma parte do corpo que está morrendo. Ela não foi cortada, ela não foi amputada, ela está ali ainda, mas ela não está fazendo nada e ela está morrendo aos poucos, entendeu? É como se uma parte do corpo estivesse apodrecendo, assim, apodrecendo. E não sei se você conhece a passagem da videira, onde diz que nós somos os ramos e nós fomos enxertados, a videira principal, que é Cristo, e ele fala que aquele que não dá fruto é cortado e lançado no fogo, não um fogo bom, um fogo ruim, é um fogo de morte. Existe uma parte da igreja que está morrendo, e essa parte vai ser cortada, e essa parte vai ser lançada fora. Eu não sei você, mas eu não quero ser lançada fora. Não quero ser lançada no fogo, não quero ser descartada, não quero ser esquecida, não quero passar a eternidade longe do meu amado. Por mais que atualmente eu não tenha capacidade de amá-lo como antes eu amava, mas uma parte de mim ainda quer amá-lo ainda mais. Eu sei que eu não sou a única pessoa que tem indiferença no coração. Talvez você ainda tenha, mas esteja tão acostumado com as liturgias que te cercam que você não percebeu isso ainda. E fica aqui o questionamento: você realmente ama a Deus ou você só se acostumou com as coisas que foram formatadas em volta dele? Porque a gente se distrai fácil demais. A gente se apega a coisas inúteis fácil demais. A gente idolatra coisas que não Deus fácil demais. E fica aqui o questionamento, sabe? Você realmente está amando a ele acima de todas as coisas? Tipo, de verdade? Tipo, real? Tipo, a Vera? Porque se você amasse, você não acha que a sua vida ia estar um pouco diferente? Se você amasse a Deus com toda a sua força, com todo o seu ser, com toda a sua mente, com toda a sua alma, com todo o seu coração, talvez não, com certeza muita coisa na sua vida não ia estar do jeito que está agora. Porque em 1 João diz que quem ama obedece. Se você obedece, você o ama. Então por que você está sendo desobediente? A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser filhos dele, e aquele que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Primeiro capítulo do Evangelho de João também. Você tá agindo como filho de Deus? Você realmente anda como um filho de Deus? Você fala como um filho de Deus? Você ora como um filho de Deus? Você ama como um filho de Deus? Você andou como Jesus andou um dia? É aqui o questionamento, sabe? E eu não tô falando isso pra condenar, nem pra pesar no seu coração, mas é um alerta, sabe? Um alerta
alerta do tipo, ei, presta atenção, tem uma coisa errada, você precisa consertar. E agradeça, porque você está recebendo a oportunidade de consertar isso. Tanto no primeiro capítulo do Evangelho de João, quanto na primeira carta de João, ele fala que Jesus é luz. Aos poucos eu tô me apegando um pouco mais a esse atributo, sabe? Quando eu entendo que ele é luz, não no sentido de uma lâmpada qualquer, no tipo que a gente liga e desliga, é uma luz. Mas tem uma passagem, tem um salmo que eu não lembro agora, também tem uma passagem em Apocalipse que fala que ele brilha mais do que o sol da justiça. Salmo 19, isso, Salmo 19 fala. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, a noite revela a outra noite. Sem discursos nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e lança com sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Não só essa passagem em específico, mas tem outras que falam sobre isso, quando fala sobre Jesus com atributos que são cósmicos, né? Não é o melhor termo, assim, mas é pra te fazer entender. Quando fala sobre Jesus sendo luz, é mais ou menos isso. Ele é algo que tá muito acima de nós e que a gente não tem como controlar. Então, quando nós pedimos para ele vir com a sua luz, não é que ele vai só iluminar um quarto, ele vai transformar tudo aquilo que a gente está vendo. Porque a luz é que permite que a gente enxergue as coisas, ok? E se a gente não enxerga, se não tem luz, você não enxerga nada. Então, a luz é o que permite que você veja as coisas. Então, se você vê com uma luz azul, uma luz amarela, uma luz infravermelha, uma luz noturna, você vê a mesma coisa de jeitos diferentes. Mas quando você vê ele, que é a luz, quando ele ilumina, você enxerga tudo de uma maneira totalmente diferente. E já não há como você ficar apático à luz dele. E quando ele ilumina algo no meu anterior, eu agradeço, porque eu sei que se a luz dele está chegando até mim, significa que ele está próximo de mim e eu estou próxima dele. Se a luz dele está chegando até mim, significa que eu não estou tão longe da sua presença assim. Se a luz dele mostra que eu sou orgulhosa, eu agradeço, porque assim eu sei que o meu orgulho pode se tornar em humildade. Se a luz dele me mostra que sou egoísta, eu agradeço, porque eu sei que a luz dele pode me transformar em alguém caridosa. Se a luz dele me mostra que eu sou uma pecadora, eu agradeço, porque eu sei que a luz dele pode me transformar numa filha. Se a luz dele me mostra que eu estou sendo indiferente, eu agradeço, porque assim que a luz dele chega em mim, pode arrancar tudo aquilo que está morto e deixar que ele venha. Que a luz dele apareça, que a luz dele prevaleça. Não preciso de uma vela, não preciso de uma lâmpada, não preciso de uma luzinha de LED. Não existe nada em mim capaz de iluminar como ele ilumina. Ele é a luz. E se você enxerga a água por conta da luz dele. E toda vez que você enxerga algo podre dentro de você, agradeça. Porque significa que a luz dele está transformando algo em você. Eu vou terminar com uma passagem aqui, porque já está um pouco grandinho esse episódio. Apocalipse 3, do verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disciplina aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não sei você, mas eu quero entrar na Assembleia Solene. Eu não sei você, mas eu quero entrar na sala do trono, onde ele está fisicamente. Eu não sei você, mas eu quero chegar lá e entregar minha coroa aos pés dele e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É isso que eu quero. E ai de mim se permanecer assim. Ai de mim se eu não te contar a verdade. A verdade é que essa indiferença pode me matar. E essa indiferença pode te matar também. Não permita continuar desse jeito. Deixe que a luz dele se aproxime de você. Se aproxime do trono dele. Se aproxime da luz dele. Deixe que a luz dele transforme tudo que você tem. Tudo que você é. E assim, quem sabe, a gente se encontra na sala do trono do rei.